Que ia falar conosco hoje. Tenho certeza que ele há de não somente ministrar a sua mente, mas falar ao seu coração, ao meu. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, quando encontra um coração preparado, causa impactos positivos. Ainda que vivamos num mundo difícil e enfrentemos coisas difíceis, em casa, no trabalho, às vezes até na igreja, nos relacionamentos, ainda que a gente enfrente coisas difíceis, e faz parte desta vida, enfrentar coisas difíceis, reveses inesperados. Às vezes a vida não pede licença e nos faz cair, nos dá rasteiras. Faz parte desta vida tropeçar em buracos. Faz parte desta vida enfrentar lutas, chorar, derramar lágrimas, às vezes ficar sem dormir, com medo do que vai acontecer. Faz parte desta vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Faz parte também desta vida, para aqueles que creem, que Jesus vai lá e estende a mão para você, e mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, Ele ajuda você, Ele te fortalece, Ele te tira das trevas. Faz parte. E eu espero que seja lá o que você esteja vivendo, se é momento de alegria ou se é momento de dúvida e medo, tenha certeza que no momento de alegria Ele te fortalece para você avançar ainda mais. Mas também não tenha medo e dúvida de que o Senhor está com você na sua aflição. Jesus é muito diferente das pregações positivas e triunfalistas de muitos mensageiros. Às vezes as pessoas não vêm à igreja, não porque elas estão com medo da igreja. Às vezes, as pessoas não vêm à igreja porque elas acham que elas não batem com aquele lugar. Às vezes a pregação e a vivência e a fachada é triunfalista. As pessoas posam de que sempre vão bem, sempre comem bem, sempre dirigem bem, nada lhes falta, não passam por problemas, e essa vida mentirosa às vezes assusta. E eu louvo a Deus porque a verdadeira igreja e a verdadeira mensagem de Jesus não é para quem está bem. Jesus disse: eu vim não para os curados, não para aqueles que estão bem, mas eu vim para quem sofre. Então, se você está indo bem, glória a Deus, festeje, continue, segura firme no Senhor. Mas caso você esteja enfrentando uma luta, uma dificuldade ou um revés, não tenha medo, porque Jesus é para você. E ainda que você ande por um vale de sombras e às vezes de morte, não tenha medo, porque o Senhor não te abandona, Ele conhece você e te chama pelo teu nome. Você pode crer nisso, sim ou não? Isso foi profético, meu irmão. Não tenha medo. Continue a remar. Continue a andar. Continue a seguir. Não olhe para trás. Siga firme, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Adorei essa música que nós cantamos, sobre olhar para Ele. Você sabe que eu nasci para Deus com um versículo e me emocionou muito nessa música, que eu não conhecia. Mas tocou a minha alma lá no fundo, porque eu nasci para Jesus com um verso de Isaías que diz: olhai para mim e sejam salvos, vocês, todas as pessoas da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
fora de mim não há Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você olha, e como é que é olhar para Deus? É crer. Não é olhar com os olhos da carne, é olhar com os olhos do coração, é crer. Os olhos do coração não enxergam como enxergam os olhos da carne. Os olhos do coração enxergam através da visão de fé. Vê o invisível, crê no impossível, toma posse do inesperado. Então faça isso nessa noite, porque Jesus está aqui para falar com você. Mas Ele está aqui para abraçar você e tocar a sua vida também. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Lucas capítulo 19, e eu quero conversar com vocês sobre este tema inusitado. Lucas 19, verso 1 a 10, Jesus encontra um chefe. Você sabe que na Bíblia a gente sempre encontra, como eu acabei até de dizer, que Jesus veio para os necessitados, não é verdade? Jesus veio para os doentes, não é verdade? A Bíblia diz que Jesus disse isso. Eu não vim salvar os sãos, eu não vim salvar os que estão bem, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão perdidos. Só que o texto de hoje vai apresentar para a gente um chefe. Ele tinha de tudo. Talvez mais do que você será capaz de ter em 10 vidas. Talvez mais do que eu seria capaz de ter em várias vidas. Jesus encontra um sujeito que não faltava nada para ele, e ele era chefe. E o texto de hoje é sobre este encontro. Jesus encontra um chefe. E como é que será que Jesus tratou com quem é chefe? Como é que será que Jesus agiu com quem está bem? Pelo menos aparentemente. Pelo menos aparentemente, este homem, este chefe estava bem. Aliás, esse é um dos grandes problemas de muitas pessoas. Elas acham que pelo fato de estar bem nas suas coisas, elas vão bem na alma. Quantas vezes será que você já se enganou com a aparência de alguém? Tanto para o bem, quanto para o mal. Quantas vezes será que você já cometeu o equívoco, o erro de julgar alguém pela aparência? Ou julgando mal, achando que alguém era ruim, e no fundo e lá no final você descobriu alguém bom. E quantas vezes você avaliou alguém pela aparência, achou que era bom, e no final você acabou descobrindo que não tinha nada de bom ali. E Jesus encontra alguém que aparentemente está bem, é um chefe. Vamos ver o que Jesus faz. Como Jesus se posiciona? Para onde Jesus olha? O que Jesus foi fazer? Como Jesus tratou alguém que é chefe? Como Jesus trata alguém que veste bem? Como Jesus trata alguém que come bem? Como será que Jesus tratou alguém que morava muito bem? Que tinha muitos recursos? Como será que Jesus tratou uma pessoa dessa? Nós vamos olhar para esse encontro entre Jesus e um chefe. E vamos aprender algumas coisas ricas com o Espírito Santo. E eu espero que o seu coração esteja aberto. E não seja simplesmente um aluno participando de uma aula. Seja um crente pronto para abraçar pela fé o que Deus tem para ensinar para você, que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua semana, pode mudar o seu dia, pode mudar a sua noite. Talvez, às vezes, a gente comece ruim o dia, mas a sua noite pode ser revertida em algo maravilhoso se você crer. Deus é especialista em transformar vidas de um instante por outro. É o que ele fez com esse chefe. Deus é especialista em transformar situações e realidades. Não conte só com a sua força. Não conte só com seus recursos.
Não conte tampouco com a sua sabedoria e o seu conhecimento, muito menos com pessoas importantes, mas conte e espere tudo de um Deus que tudo pode. Espere tudo de um Deus que tudo pode. Lucas 19, de 1 a 10 diz, naquele momento, eu estou em 13, 19, Lucas 19, Jesus entrou em Jericó. A Bíblia, eu tenho falado isso, né? A Bíblia é emocionante. Jesus entrou em Jericó. Logo de cara, já tem um grande baque para nós. Por quê? Porque Jericó, sabe que cidade é a cidade de Jericó? Jericó é aquela cidade, lá do Velho Testamento, que Josué, junto com os seus líderes, foram orientados por Deus para possuir Jericó. Só que para possuir Jericó, para tomar posse da cidade de Jericó, eles deveriam dar 7 voltas em 7 dias. No último dia deveria dar 7 voltas num dia só, tocar a trombeta e todas as muralhas cairiam. Lembra dessa história? Pois a cidade caiu, entraram o povo, tomaram posse da cidade, mas teve alguém do povo de Deus que pegou uma coisa que Deus tinha dito, não pegue nada daquela cidade. Não tome posse de nada. E um sujeito do povo de Deus foi lá e pegou uma capa, pegou ouro, pegou peças de prata, foi lá na sua casa, na sua cabana, cavou, escondeu ali, como se a gente pudesse esconder alguma coisa de Deus. Mas a história não é sobre isso. Porém, ele escondeu, Deus revelou, a família dele, todo mundo foi chamado, perderam a vida e tudo mais, e aí Deus faz um pronunciamento de maldição sobre a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada. E olha só como é que começa o texto de Lucas 19. Jesus entrou em Jericó, diga isso. Em outras palavras, Jesus entrou num lugar amaldiçoado. Uau! Não tem essa de maldição com Jesus. Não existe tal coisa como maldição diante de Cristo. Às vezes a gente pensa assim, acho que minha vida não vai porque alguma coisa amaldiçoada deve acontecer na minha história, na minha família. Talvez Deus esteja distante, porque minha vida tem algum tipo de maldição. Não tem essa de maldição para Jesus. Jesus entra num lugar amaldiçoado só para encontrar o chefe. Não o chefe dele, mas um chefe. Quando Deus quer mudar a vida de alguém, não importa se ela mora ou se vive num lugar amaldiçoado, ou se ela se considera amaldiçoada. Quando Jesus entra, Ele transforma as realidades. Ele transforma maldição em bênção. Onde Jesus pisa, se transforma num lugar santo. Então eu espero que você, logo de cara, aprenda que a verdade é, se você anda com Jesus e Jesus anda com você, se Ele está na tua casa com você, a sua casa é abençoada. Jesus entra em Jericó, que piada. Muito bem, vamos continuar porque nem é o tema de hoje. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, quando o homem chamado Zaqueu apareceu. Ele era chefe dos coletores, chefe dos publicanos. Publicanos eram coletores de impostos. Ele era chefe, o Zaqueu era chefe dos coletores de impostos. Um homem muito rico. Verso 3, tentava ver quem era Jesus, mas, por ser de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Por isso, correu e subiu em uma figueira para vê-lo, porque Jesus ia passar por aquele caminho. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, rápido, desça, porque quero ficar na sua casa hoje. Jesus é surpreendente, não é não?
Então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso começaram a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Ora essa! Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, dou metade do que possuo aos pobres. E se enganei alguém, devolverei pagando 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a esta casa, hoje salvação chegou a esta casa. Este homem também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Tem muita gente bem, porém perdida. E Jesus parou tudo só para entrar na casa de alguém que estava bem, e não estava só bem, estava muito bem financeiramente, comia bem, devia ter uma bela de uma carruagem, porque veja bem, os cobradores de impostos eram ricos, mas Zaqueu não era cobrador de imposto, ele era chefe. Sabe que na época de Jesus, Roma contratava, na verdade, Roma não contratava, Roma franqueava cobradores de impostos. Sabe como é que funcionava? Roma chamava, estão nos livros de história romana, os cobradores de impostos eram judeus, porque Roma dominava a terra de Israel, de Jerusalém, etc. E Roma instituiu o publicanato. Publicanato era a atividade de cobrar imposto. Sabe como é que funcionava? Roma, as autoridades romanas, faziam um leilão para vender uma concessão a alguém de cobrar imposto. Só que custava caríssimo comprar este direito de cobrar imposto. E quando um publicano, um cobrador de imposto, um cara rico, o sujeito já tinha dinheiro, ele ia lá, comprava a franquia, o direito de cobrar imposto, ele, se tivesse muita grana, se tornaria um chefe. Era o que era Zaqueu. Sujeitinho baixinho, mas tinha uma grana gigantesca, porque todo publicano já era rico, mas o chefe, ele tinha uma banca franqueada, é como se tivesse várias lojas de franquia. Só que no caso dele, ele tinha vários publicanos a seu serviço, e ele era o chefão. Ele não cobrava imposto direto. Ele tinha as pessoas que faziam isso. E ele cobraria o quanto ele quisesse. Naquela época, não tinha uma taxa fixada por Roma. Os publicanos cobravam o que quisesse. Agora você vai falar assim: pastor, mas por que você está contando, dando para a gente uma aula de história? Porque isso é importante. O publicano, para os judeus, era um sujeito que eles chamavam de pecador externo. O publicano, o cobrador de imposto e o chefe do cobrador de imposto estava no mesmo patamar moral do que uma prostituta, do que um ladrão, do que um assassino. Era um homem odiado pelo povo judeu. Por quê? Porque ele era judeu e cobrava imposto do seu próprio povo, extorquia, apertava, arrancava, roubava. Na verdade, o Zaqueu era como se fosse o diretor da corrupção institucionalizada, oficializada. E eu quero falar isso com muita calma, porque vai ficar gravado no vídeo. E talvez em algum momento, neste vídeo, vai alcançar alguém que faça parte de um sistema corrupto e esteja envolvido com corrupção. Tem muita gente no nosso país
que é diretor de corrupção oficializada. Por isso quero falar isso com calma. Mas eu não estou falando somente para o vídeo e quem vai assistir isso, eu estou falando com todos nós aqui. E nós já vamos entender o porquê. Zaqueu era um desses diretores de corrupção oficializada. A lei pervertida encobria os corruptos para que eles continuassem roubando, porque era um sistema corrupto, cheio de gente corrupta. Zaqueu era alguém que subiu socialmente, mas afundou moralmente. Cuidado com o desejo de crescer aos olhos das pessoas e acabar afundando na sua moral, na sua ética, na sua vida, no seu significado, no seu propósito. Cuidado para não cometer o deslize. E talvez você que esteja aqui no vídeo já tenha cometido tal loucura de subir na vida. Não é assim que muita gente fala? Eu quero subir na vida. E aí as pessoas sobem socialmente, sobem financeiramente, sobem patrimonialmente, mas a ética afunda, a moral afunda. E tem muita gente no Brasil e no mundo assim, crescendo socialmente e afundando moralmente. Zaqueu cresceu socialmente, apesar dele ser baixinho. Ele era tão baixinho que para ver Jesus ele teve que subir na árvore. E eu louvo a Deus por essa história, por vários motivos. Mas um dos maiores motivos pelo que eu louvo a Deus dessa história é que não importa quão fundo alguém vá, se essa pessoa tomar a decisão de subir na árvore para ver Jesus, Jesus vai passar e dizer: desce porque eu vou ficar na sua casa. Não importa o tamanho da corrupção de um coração, não importa a profundidade da corrupção de uma mente, de uma atitude corrupta, não importa a profundidade do pecado e das trevas e do buraco que a gente se enfia, se a gente correr e subir na árvore, o Senhor passa lá e tira a gente dessa lama que a gente não consegue sair, porque Jesus é Salvador. Louvado seja o nome dele. Jesus é Salvador. Olha só, esse homem, Zaqueu, que Jesus decide ficar na casa dele, está aí de novo outra coisa, né? O que você pensaria se você estivesse lá na época de Cristo? O que é que eu e você pensaríamos de Jesus? Se você visse Jesus, o sujeito que se diz Filho de Deus, Filho do Rei, Filho de Davi, Filho do homem, Salvador, e você visse ele entrar na casa de alguém que está no mesmo nível de corrupção do que uma prostituta, do que um ladrão, do que um assassino. Um sujeito que era odiado pelo próprio povo, um sujeito que não tinha muitos amigos, tinha muito dinheiro, mas não tinha muito amigo, porque era corrupto, era diretor da corrupção. O que é que você pensaria de alguém que entrasse na casa de outro alguém desse nível? Isso é para você sondar seu coração e para eu sondar o meu. Jesus é capaz de amar gente que a gente rejeita. Zaqueu, meus irmãos, estava no topo do sistema desprezado de Israel. Por isso, nunca feche a sua mente para gente que você vê na TV, no rádio, na rede social. Não feche seu coração, não feche a sua mente. Não acredite em salvação política, não acredite em salvação psicológica, não acredite em salvação da ciência, não acredite em salvação educacional, mas acredite tudo e aposte tudo na salvação que Jesus pode promover na vida de alguém. Não despreze nem mais a desprezível das pessoas, porque na pessoa que a gente despreza pode morar um Zaqueu.
Você pode se surpreender e ver Jesus entrando na casa dele, e dormindo lá, e tomar café no outro dia. E você pode ficar com cara de tacho, que você pode ir para o céu sofrivelmente, e chegar lá no céu e encontrar o sujeito que você desprezava. Cuidado, o coração de Deus não é o nosso. Não despreze sua vizinha, não despreze seu vizinho, não despreze as pessoas da sua casa, não despreze as pessoas pequenas da sua igreja, não despreze nem mesmo o desprezível. Diga comigo: Senhor Jesus, me ajuda a não desprezar o que é desprezível. Eu não estou dizendo que não é desprezível, Zaqueu era desprezível, mas Jesus entrou na sua casa e transformou o chefe desprezível em um filho de Abraão. Uau! Jesus foi capaz de salvar você, Ele aceitou até você, Ele aceitou a mim, porque a gente despreza os outros. Quem quer que seja. A política faz a gente ficar brigando. Não, esses são santos e bons. Não, esses são demônios e errados. Eu concordo que tem muita coisa errada. Em todos os lados. Não vou nem ficar apontando para o lado, porque senão eu estou lascado. Não, em todos os lados tem coisa ruim. Mas o nosso jogo não é político, o nosso jogo é espiritual. Jesus não está de nenhum lado. Jesus está a favor da salvação de todas as pessoas. Zaqueu, meu irmão, a verdade é que Zaqueu já estava preparado. Zaqueu estava preparado por Deus. Zaqueu estava amaciado por Deus. Zaqueu era rico, mas vazio. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha nada. Zaqueu morava numa baita de uma casa, mas não iria entrar nos palácios celestiais. Não iria. Zaqueu tinha o que ele quisesse, pudesse comprar, mas ele não podia pagar a alegria, ele não podia pagar a harmonia, ele não podia pagar o propósito de uma vida boa por dentro, ele não podia comprar a paz, seu dinheiro não podia pagar um sentido de alegria na vida, de propósito. Quantas coisas o dinheiro não paga? E não importa o quanto você tenha, ele nunca será suficiente para comprar a sua entrada nos palácios celestiais, a sua entrada na paz, a sua entrada na alegria verdadeira. O seu e o meu dinheiro nunca comprará essas coisas. Nunca. E o dinheiro de Zaqueu também não. E Zaqueu já tinha curtido tanto o seu dinheiro, tanto os seus bens e tanto patrimônio, que ele já tinha chegado ao ponto de estar sofrendo. E por que eu posso dizer isso? O texto não diz isso. O texto da Bíblia não diz que Zaqueu estava sofrendo. Pelo contrário, diz que ele era muito rico. Como pode alguém ser muito rico e sofrer? Pode. Pode, porque Jesus não julga com os olhos humanos. Ele olha para alguém e não vê a riqueza dele. Aliás, Jesus disse, a riqueza de um homem, a vida de um homem, não consiste no tanto de bens, e patrimônios e dinheiro que ele possui. Jesus era um tipo e continua sendo do tipo que não se ilude com a aparência. Dentro do coração de um homem rico, batia um santuário vazio, sem sentido, sem propósito, sem alegria, sem paz, sem equilíbrio, solitário, sozinho não pela ausência das pessoas, sozinho pela ausência de Deus. Ele era rejeitado pelo seu próprio povo, mas ele também havia virado as costas para Deus. Zaqueu, para ser o diretor de uma organização corrupta e oficial, ele virou as costas para Deus. Quantas pessoas são capazes de vender a própria alma só para ter dinheiro? E depois elas curtem o seu dinheiro, mas a alma continua sendo esvaziada de propósito, de paz, de alegria verdadeira. Continua.
E Zaqueu chegou nesse ponto, ele virou as costas para Deus porque ele era judeu. E os judeus deveriam temer a Deus. E não acredite que no meio do povo judeu só tem gente santa. Balela, no meio do povo judeu está cheio de gente que ama o dinheiro. No meio do povo judeu está cheio de gente corrupta. No meio do povo judeu e no meio do povo brasileiro e no meio do povo nordestino, no meio do povo do sul, no meio do povo tibetano, no meio do povo americano, está cheio de gente corrupta. Assim como Zaqueu era judeu e vendeu a alma para extorquir e roubar do seu próprio povo. Zaqueu estava dolorido por dentro. Será que você já vendeu a sua alma para possuir coisas? Para possuir, por exemplo, a alegria de ter alguém ao seu lado? Será que você já vendeu a sua alma só para ter um breve momento de prazer sexual? Vamos começar a tocar nesses pontos, porque a gente senão fica muito distante da verdade do que Cristo quer ensinar para a gente. O que o Espírito Santo quer ensinar para a gente com a história de Zaqueu? Nós queremos ter uma vida cheia do Espírito de Deus, e não é possível se a gente vende a alma só para ter prazer. Se a gente vende a alma só para ter um momento de alegria, só para ter um corpo quente do nosso lado, só para ter a conta corrente um pouco mais cheia, só para ter a satisfação de passar na frente daquelas pessoas que falam mal com aquela bolsa, com aquele carro. Zaqueu estava cheio de dores por dentro, ele estava bem por fora, ele era chefe, ele era líder, ele era alguém de destaque na sociedade por causa da sua pompa, por causa do seu status, por causa do seu Facebook. Zaqueu tinha muitos seguidores no seu Facebook, se existisse Facebook naquela época. Zaqueu talvez teria um monte de seguidores no Instagram, no X. Talvez ele se tornasse um influencer. Não tem influencer aí condenado por 400 anos de prisão e ensina coisas na internet? Não existe influencer assim? Zaqueu talvez fosse um desses aí. Zaqueu seria talvez um desses. Mas Jesus não se ilude com a aparência. Zaqueu estava cheio de dores. Nada que Jesus faz é por acaso. Você acha mesmo que Jesus entrou em Jericó, uma cidade amaldiçoada, sem querer? Você acha que ele entrou lá por um acaso? Jesus não faz nada por acaso. Por exemplo, ele não te trouxe aqui nessa noite por acaso, ele tem um plano, um propósito, alguma coisa especial para você. Mas você precisa agarrar, como Zaqueu agarrou. Eu preciso agarrar, como Zaqueu agarrou. Zaqueu estava cheio de dores na alma, vazio, oco. Ele já tinha entendido, Zaqueu já tinha entendido, que dinheiro, nem posse, nem bem, nem coisa nenhuma deste mundo é capaz de me trazer equilíbrio por dentro. Alegria verdadeira, paz verdadeira, perdão dos meus pecados, consciência tranquila, livre de pecado, de consciência de pecado. Fica livre da acusação. Zaqueu já tinha entendido isso. Por isso, ele estava cheio de dores na alma. Zaqueu estava perdido. Será que você, se olhasse para alguém como Zaqueu, você achar que ele estava perdido? Como você olha para as pessoas ricas na televisão? Como você olha para as pessoas ricas no YouTube? Como você olha para as pessoas ricas? E eu não estou pregando contra a riqueza, mas a riqueza vazia sim. Olha, a riqueza, irmãos, ela é só uma maquiagem. A riqueza, a prosperidade sem propósito, a riqueza sem propósito, sem Jesus, sem Deus, é apenas uma decoração do coração vazio. Gostou dessa? As posses, as conquistas humanas são apenas uma decoração, Andressa. Chamei você pelo nome certo, hein?
Milagres acontecem. Oh, glória. A posição, a riqueza, a posse, são só decoração de um coração vazio. Não enche aqui. E Zaqueu estava sofrendo tanto que, escute, o fato de Zaqueu subir na árvore mostra o quão desesperado ele estava. Por quê? Porque alguém da posição de Zaqueu, um chefe de publicano riquíssimo, não fica por aí subindo em árvore. Muito menos para ouvir um sujeito estranho como Jesus. Mas a Bíblia diz que Zaqueu queria ouvir Jesus, queria ver Jesus. Ele de certo já tinha ouvido falar de Jesus. O fato dele subir na árvore significa que ele foi capaz de se humilhar. A dor era tanta que ele estava desesperado. Falou, se necessário eu subo na árvore. E subiu, Cecília. Subiu na árvore. O que é que você está disposto a fazer pelo seu desespero? E para encontrar Jesus? E para sentir alívio da mão de Deus? O que é que você está disposto a fazer para encontrar alívio com a mão de Jesus? Porque Zaqueu estava disposto a se humilhar e subir na árvore, pagar mico, fazer uma coisa inusitada. Por quê? Porque ele queria ficar cheio de paz. Porque dinheiro ele já tinha. O bolso dele já estava cheio, mas o coração estava vazio. E ele queria inverter o jogo. Ele queria encher o coração, porque o dinheiro não enchia. E não foi à toa que esse Zaqueu, quando Jesus encheu a casa dele da presença de Deus, ele esvaziou o bolso. Zaqueu esvaziou o bolso porque Jesus encheu seu coração. Zaqueu estava preparado. Ele estava com a alma preparada para receber Jesus. Sabe o que preparou Zaqueu? A alma vazia. Sabe o que preparou Zaqueu? A falta de sentido na vida. Sabe o que preparou o coração de Zaqueu? A falta de propósito. Sabe o que preparou Zaqueu? A riqueza sem sentido, a posse sem plano nenhum, nem propósito nenhum. Isso preparou Zaqueu. Sabe o que preparou Zaqueu? O afastamento do povo dele, a distância do povo que ele amava, que o gerou, virar as costas para o seu próprio sangue. Isso preparou, essa dor preparou Zaqueu. Ele já não aguentava mais. Sabe o que preparou Zaqueu? A ausência de Deus. Minha irmã, quanta dor mais vai ser necessário para você subir na árvore? Quanta dor mais será necessário para você subir na árvore, meu irmão? Deixa eu contar uma história para você. É a história do cachorro no tapete. Já te contei? Conhece? Já? Quem conhece a história do cachorro? Já ouviu de mim, né? Já contei, vou contar de novo para refrescar a memória. Só a Karen. Um sujeito saiu para correr, fazer a corridinha do dia. Ele encheu aquele squeeze de água, sabe aquele que você carrega? Camisetinha fina, um dia estava lindo, ele estava energizado, animado, encheu de água o squeeze, a mesma garrafinha de água que ele sempre carregava e correu. Só que como ele estava cheio de energia, Bia, ele correu mais do que esperava. Ele foi longe, ele passou do ponto e foi muito longe. Só que ele esqueceu que tinha que voltar, né? E ele voltou correndo, só que ele cansou e a água acabou. E ele teve sede. Aí o sujeito viu uma casinha simples, tinha um portão na frente assim, aqueles portão baixinho assim, um gramadão grande, uma casa lá no fundo, uma varanda, e tinha um senhor sentado na varanda. E ele viu que do lado do senhor tinha um cachorro. Ele não entrou, bateu palma, falou, o senhor pode me arrumar uma água? Ele falou, sim, entra. Ele falou, e o cachorro? Ele falou, não, fica tranquilo, pode entrar. Ele entrou, foi até a varanda,
o senhor pode me arrumar um pouco de água? Eu corri muito, estou cheio de energia, mas estou com sede, acabou minha água. Ele falou, claro, espera um minutinho que eu vou buscar água lá dentro. Enquanto o senhor foi lá buscar água, ele notou que o cachorro não parava de gemer. Quer ouvir o gemido do cachorro? Mais ou menos assim. E o cachorro não parava de gemer. E ele viu que o cachorro estava deitado em cima daqueles tapetes que tem nas cidades do interior, de ferro para limpar a bota que vinha com lama e tal. Não sei se você já viu esses tapetes de ferro. Antigamente tinha muito. Eu, como sou nascido em São Paulo, mas criado no interior, vi muito desses tapetes, que era assim mais ou menos, e aí você raspava a bota para tirar a lama. Então ele era laminado de ferro. E o cachorro não parava de gemer, e o Senhor demorando para trazer água, e o cachorro gemendo. Aí o Senhor veio, ele pegou a água, tomou a água, matou a sede, não aguentou, perguntou para o Senhor, escuta, por que o cachorro não para de gemer? Ele falou assim, porque ele está com dor. E por que ele está com dor? É porque ele está deitado nesse tapete aí, e o tapete é velho, cheio de ponta afiada, que ao longo do tempo foi criando, cheio de ponta de lâmina, e ele deita aí desde pequeno, só que agora está machucando há muito tempo, muitos anos que ele deita aí, e ele sofre por causa do tapete ficar espetando ele, e fica gemendo. Aí o sujeito perguntou para o Senhor, mas por que ele não levanta desse tapete se está machucando ele? Aí o Senhor respondeu para ele assim, porque não está doendo o suficiente. Quanto mais vai ter que doer até você levantar do tapete ou subir na árvore e buscar Jesus? Quanto tempo mais vai doer até você aumentar a sua busca, aumentar a sua sede de Deus, ser mais séria com Deus, ser mais sério com Deus, buscar mais a presença? Quanto tempo mais, quanta dor mais você tem que sofrer na sua alma para tomar a atitude de subir na árvore, para tomar a atitude de sair do tapete e parar de gemer na vida? A solução não virá das coisas, nem de pessoas. A solução que você espera vem do Espírito de Cristo, do Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa noite. 3 coisas importantes. Primeiro, Jesus encontra um homem rico, mas era vazio. O ato de subir na árvore foi uma declaração clara de desespero. Como você vai declarar claramente que você está desesperada? Como é que você vai fazer para declarar a Deus claramente que você precisa da ajuda dele? Que você o quer na sua vida? Quantos líderes, quantos empresários, quantas chefes e chefes existem nos dias de hoje com a mesma luta de Zaqueu? Será que você não está aqui nessa noite com a mesma luta de Zaqueu? Será? Você pode responder isso. Por fora, sucesso. Por dentro, solidão. A prosperidade não vai resolver. A grana não vai resolver. A grana não entra no lugar que só Jesus pode entrar e encher de paz pelo seu Espírito Santo. A riqueza e a prosperidade sem o Espírito Santo é só uma decoração vazia. Segundo, Jesus encontra um pecador miserável. Jesus encontra um pecador, chefe, bem, de grana, saudável. Zaqueu podia pagar a melhor academia, ele ia na companhia atlética. Todo domingo Zaqueu almoçava no Baby Beef Rubaiá da Alameda Santos, no fogo de chão. Vai que alguém está vendo o vídeo e gosta de ir no fogo de chão, né? De repente vai se identificar.
Não tem nada, nenhum problema de ir no fogo de chão. Mas eu estou falando de gente rica. Riqueza sem a plenitude do Espírito Santo, sem a habitação do Espírito Santo, é só maquiagem para um coração vazio. Jesus vem até a cidade de Jericó e Jesus chama Zaqueu não de publicano. Jesus chama ele pelo nome. Olhou para cima e disse: Zaqueu. Jesus é impressionante. Jesus chama a gente pelo nome, não importa o quão fundo a gente vai na moral e na ética. A gente pode estar atolado no pecado, mas se Jesus olhar para nós, Ele vai nos chamar pelo nome. Você pode ter virado as costas para Jesus, você pode ter virado as costas para Deus, mas se Jesus se aproximar de você, Ele vai te chamar pelo nome, e não pelo seu pecado. Nunca pela sua lama, porque Ele veio chamar todos ao arrependimento e à nova vida. Jesus encontra o Zaqueu, um pecador, mas o chama pelo nome. Jesus conhece os Zaqueus da vida. Ele conhece você. Terceiro e último, Jesus encontra um coração comprometido com a corrupção. Jesus encontra um coração corrompido, mas transforma num coração generoso. Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei de alguém, se eu enganei alguém, eu vou dar metade do meu dinheiro para os pobres e eu vou dar 4 vezes mais para aquele que eu roubei, para aquele que eu enganei. Ele tinha tanta grana, mas ele não estava mais preocupado com a grana. Eu quero que você observe uma coisa sobre dinheiro. Observe uma coisa sobre dinheiro. Zaqueu disse: se eu roubei, se eu enganei, eu vou dar meu dinheiro aos pobres e eu vou dar 4 vezes mais daquele que eu extorqui, daquele que eu tirei enganosamente, forçadamente. A prova da conversão para Jesus não é emoção, é transformação. Jesus não se engana com emoção. Jesus admira quando vê transformação. E quando Jesus ouviu Zaqueu, ele disse: hoje eu vejo que entrou salvação nessa casa e esse sujeito é um filho de Abraão. Só porque ele disse que ia dar metade do dinheiro dele aos pobres e 4 vezes mais para quem ele roubou. Escuta isso. Quando Jesus entra, o bolso abre. Quando Jesus entra, o bolso abre, a carteira abre, a conta corrente abre, a bolsa abre, a boca confessa e o caráter muda. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e eu vou devolver 4 vezes mais. Ele podia só devolver uma vez, está tudo certo. Eu vou devolver 4 vezes mais. Meu negócio não é mais, o dinheiro não resolve. O que eu quero mesmo é a presença de Deus. O que eu quero mesmo é que Jesus seja o meu tesouro, é que Deus seja o meu tesouro. O amor de Cristo purifica até o lucro sujo. Irmão, Jesus foi para Jericó por um propósito, não por acaso. Jesus está aqui não por acaso, Jesus está aqui por um propósito: encontrar você, como encontrou Zaqueu. Encontrar a mim, como encontrou Zaqueu. Zaqueu desceu da árvore, mas subiu em dignidade. Zaqueu, de cobrador injusto, tornou-se testemunha da graça. De chefe de publicano, passou a ser servo do Rei dos Reis. Todo chefe
que encontra Jesus vai entender que não tem chefe maior do que o Cristo de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E todo chefe que não reconhece a sua culpa não tem lugar de transformação. Por isso que eu não creio em testemunho de celebridade que não muda de vida. Por isso que eu não creio em testemunho de rico que não dá os seus bens aos pobres. Por isso que eu não creio em testemunho de gente influente que não estende a mão ao necessitado, que não muda de atitude, que não muda de mente, não muda de coração. Por isso eu não creio na atitude de gente que não permite que Jesus entre na sua casa, mas só gosta de ver ele passar. Jesus estava passando por Jericó, mas ele só ficou na casa de Zaqueu. Que a minha vida não seja como a vida da multidão da casa de Jericó, onde Jesus não ficou. Que a minha vida, eu possa olhar para ela e dizer, eu sou ladrão, eu sou bandido, eu sou na minha ética, eu sou, mas se eu fiz mal, eu vou devolver. Em falar nisso, eu tenho alguns desafios para vocês. Você tem deixado Jesus apenas passar ou tem deixado ele entrar? Tem muita gente que vem na igreja, mas nunca deixa Jesus entrar. Que tal deixar Jesus entrar nessa noite? Fazer algo diferente. Deixa Jesus entrar. Não fique aí vendo Jesus passar. Chame Jesus, deixe Jesus entrar. Há algo na sua vida? Existe alguma coisa na sua profissão, no seu negócio, nos seus relacionamentos, nas suas atitudes, que precisa você reparar? Zaqueu disse, se eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Se eu enganei, eu vou devolver. Será que existe algo que você precisa devolver? Pense. E um último desafio. Esse é bom. Eu escrevi ele com muito carinho. Eu pensei em mim, eu pensei em você. Eu pensei em você que está assistindo esse vídeo. Que tal descer da árvore do orgulho e pedir ao Espírito Santo para avançar na sua vida, avançar dentro de você, na obra de transformação que Cristo deseja aprofundar na sua vida hoje? Que tal descer da árvore do orgulho e deixar o Espírito Santo aprofundar a obra dele de transformação que ele está te chamando nessa noite? Zaqueu, eu quero ficar na sua casa. Ponha seu nome no lugar de Zaqueu. Fulana, fulano, Jesus quer ficar na sua casa hoje. Mas não hoje, para sempre. Deixa ele entrar. Que tal? Feche seus olhos, curva sua cabeça.